o bate-papo aí, a galera vai vir entrando. Hoje a gente vai falar sobre segurança, cybersecurity, com o professor Hugo. E, professor Hugo, pode ficar à vontade aí, pode começar, tudo bem? Beleza. Bem, boa noite, né? Deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu achei assim, estão me vendo aí, né? Eu achei o convite assim um pouco inusitado, assim, né? E de surpresa, mas fiquei feliz com o convite também, né? Eu confesso que eu não sei muito bem do que se trata, assim, né? Essa iniciativa aí do clube de programação, né? Mas assim, assim, de qualquer forma, me parece que é uma iniciativa dos alunos, né? Então, esse tipo de, assim, de ação, né, seja ela qual for, assim, que inspira, assim, proatividade de vocês, é sempre muito bem-vindo, eu tenho certeza. Bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, assim, eu tenho uma apresentação aqui que não é muito longa, mas eu vou tentar, de propósito, acelerar um pouco ela, né, para que a gente possa ficar mais tempo conversando sobre algumas outras coisas além da apresentação, né, é claro. E, né, pode ser um clichê falar isso, mas eu quero que vocês se sintam plenamente à vontade aí para me interromper, perguntar, tá certo? O nome aqui está sugerindo é um bate-papo, né? Não é uma palestra, tá certo? Não é só uma apresentação. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo aí quando tivessem se sentido, né, interessados aí em determinado ponto, né? Eu acredito que esteja todo mundo me ouvindo bem, né? Certo? Vinícius e Luiz, né? Assim como os demais aí, mas se tiver alguma outra questão, fiquem à vontade aí para falar, beleza? Bem, vamos lá, né? Isso aqui sou eu, né? Quem foi meu aluno já viu esse slide aqui, né? Essa foto aí da galera que está aqui, deixa eu ver. Tô vendo o Gabriel, né? Gabriel Araújo, né? Não sei se é o Gustavo, se o Gustavo Carvalho já foi meu aluno, mas eu tô vendo alguns aqui que a maioria não os conheço, assim, né? Pelo menos assim por nome, né? Em todo caso, né? Eu sou esse cara aqui, né? Assim, com graduação, mestrado em ciência da computação e doutorado na engenharia elétrica com ênfase em computação aplicada, todos pela Universidade Federal do Pará. Às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá, porque vocês estão aqui para mim e a minha apresentação tá para cá, né? Então, não liguem, né, para onde eu olho de vez em quando aí, tá bom? Eu sou servidor público vai fazer 16 anos esse ano. Na Unifespa, eu tô desde 2013, desde quando eu ajudei a criar a Unifespa, né, logo no comecinho lá em 2013, né? Eu ajudei a criar, eu criei o primeiro diretor do CETIC, eu criei o CETIC, né, na verdade, junto com todas as outras coisas que vieram depois lá, né? Fiquei no CETIC entre 2013 e 2017, isso 4 anos mais ou menos, né? Que foi onde a gente foi responsável por criar tudo, assim, sabe? O prédio, só tinha o prédio lá vazio, não tinha mais nada, né? Então lá a gente começou não tinha uma cadeira para sentar sequer nessa época. E assim, comprei na ocasião lá, lembro de comprar fechadura do meu dinheiro, né? Comprei disjuntor, comprei lâmpada, telefone, roteador sem fio. Eu mesmo instalava em algumas situações lá. Já brinquei já de trocar de fechadura lá eu mesmo, né? Por exemplo, vocês terem uma noção que nessa época aí, 2013, a Unifespa ela tinha acabado de ser criada, né? E aí, nessa ocasião, a gente fez a implantação de todos os sistemas aí, né? Na ocasião lá do CIGAR, né? E SIG, RH, todos esses sistemas aí que a Unifesp já tem, né? Site, entre outras coisas aí. Sem contar que na época lá a gente não tinha Gmail, né? Então a gente usava o Zimbra. Implantamos tudo isso aí, Firewall, DNS, e-mail, entre diversos serviços aí que estão por debaixo, né? A próprio acesso à internet, né? Na ocasião não tinha, né? Na época. O campus de Marabá já existia, né? Claro. Mas nessa época a internet era por meio de uns cabos telefônicos, né? Que tinha lá no campus, né? Que a gente cortou tudo, né? Alguns ainda estão lá no poste até hoje, né? Mas a gente cortou a maior parte, né? E fizemos anel de fibra ótica, fizemos diversas coisas assim, né? Ligamos todos os campi, né? De Marabá. Eu me lembro também assim que colocamos telefonia de voz sobre IP, né? Nessa época, 10 anos atrás, não era como é hoje, né? Tudo é voz sobre IP hoje em dia, né? Mesmo pelo WhatsApp, né? 10 anos atrás não era dessa natureza, assim, né? 11 anos atrás agora, né?
já. Enfim, né? E desde 2017 eu fiz outro concurso, no caso, né? Que assim, eu sou servidor desde 2008, né? Servidor público. E aí, 2017, até 2017 eu tinha um cargo, e de 2017 para cá eu fiz concurso na Unifesp, embora eu já fosse professor em outros lugares, né? Assim, já fui professor no IFPA, na UNAMA, né? Mas na Unifesp desde 2017 em particular. Desde então, né, vocês devem pensar, sério, esse cara só dá aula, né? Mas é apenas uma das coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, a minha atuação tem sido muito assim na área de projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Com projetos da Ericsson, Norte Energia, Belo Monte, Prefeitura de Cana dos Carajás. Acabei de ter um projeto aceito aí no Ministério da Justiça, que vai me dar algumas atividades para fazer pelos próximos meses, né? Também fui pró-reitor de administração entre 2017 e 2019, quase 2 anos, né? Foi uma época bem complicada de trabalho, muito trabalho, né? E recentemente eu fundei um grupo de pesquisa chamado Maniva Lab Brasil, ou Maniva Lab Unifesp, né? Eu costumo dizer assim que ele não é um grupo qualquer, né? Ele é um grupo de transformação digital. A gente não estuda, sei lá, uma tecnologia em particular, a gente estuda tecnologias de uma maneira geral que ajudam a transformar a realidade, né? Por meio assim da investigação de problemas socialmente relevantes. Tá aqui, né? Gostaria muito de compartilhar com vocês aí, quem puder seguir, né? O nosso perfil lá no Instagram, né? Tá aí o QR Code, né? Convido vocês gentilmente a seguirem lá, né? Esses grupos, eles são importantes porque divulgação científica é um negócio fundamental nos dias de hoje, né? E a gente só faz isso, né, falando uma linguagem que talvez seja mais acessível para outras pessoas, né? Então a academia, mesmo a academia, né, tão tradicional, ela precisa também usar redes sociais, mídias, entre falar uma linguagem um pouco mais acessível para pessoas assim que são de fora da universidade. Então, se sentirem à vontade, né, compartilhem esse perfil, né, passem para o colega, para a mãe, para o pai, né, vamos lá divulgar. A gente criou tem alguns meses atrás aí, né, poucos meses, né, nós estamos com 5 publicações aqui, né, ainda vamos crescer bastante, né, nesse grupo aí, né. A gente tem alguns trabalhos aí, só esse ano, deixa eu parar para pensar aqui rápido, a gente já teve 5 artigos publicados no grupo, mais ou menos, né? Um de periódico, 4 de conferência, já tivemos também 3 registros de software esse ano e mais algumas coisas que vão vir pela frente, né? No congresso da SBC agora, que vai ser o nosso próximo evento, né? A gente vai apresentar 2 trabalhos lá, né? E ainda tem alguns outros aí no forno que vão, se Deus quiser, ser aprovados em breve aí para outros eventos e lugares aí, né? Quem sabe a gente consegue fechar o ano aí mais ou menos com uns 10 trabalhos, né? Entre trabalhos e registros de programa, patentes, né? Mais ou menos assim. Pode falar, Vinícius. Sim, sim, todos, né? Não tem como eu fazer 10 artigos no ano, né? Assim, só se eu só fizesse isso, né? E nem se eu fizesse só isso, eu ia conseguir fazer, né, essa quantidade de produção, assim, né? Quem tá aqui, ó, deixa eu ver, ó, Jennifer, tem uma noção disso, né? Quem mais aqui que eu tô vendo aqui? O Gabriel me orientando aqui de TCC, mas ele tá com algumas atividades aí, né, Gabriel? Deixa eu ver aqui, eu vim aqui passando aqui a Wembley, né, agora há pouco, né? Todos esses projetos, né, são com alunos, né? São com alunos, sempre com alunos, tá certo? Atualmente eu estou orientando mais ou menos umas 12 pessoas, mais ou menos umas 4 ou 5 de mestrado, umas 3, né, de iniciação científica e o resto de trabalho de conclusão de curso, né? É mais ou menos esse quantitativo de alunos que eu estou orientando, né? E esses trabalhos, né, na medida do possível, eles geram, né, publicações, né? Às vezes não gera imediatamente, né? Às vezes gera posteriormente, né? Mas de uma maneira geral está saindo, né? Alguns trabalhos, por exemplo, um dos trabalhos que a gente publicou esse ano foi fruto aí de um trabalho da Nayara, né? Que é uma aluna, uma ex-aluna de mestrado minha,
né? E aquilo ali já cooperou com o trabalho agora recente da Emily, da Stephanie, né? Lá de sistemas. Aí agora o Erlen está trabalhando numa outra coisa. E eu vou juntar tudo isso daí, né? Essas pequenas contribuições aí de todo mundo, eu vou gerar uma outra publicação, se Deus quiser, ao final desse ano também, né? Então as coisas sempre saem assim, né? É uma coisa que é importante que vocês entendam é que grupos de pesquisa são para fomentar o trabalho em grupo, né? Necessariamente em grupo. Então nada disso aqui, né? São só alguns e algumas coisas que a gente já fez nem estão aqui, né? Mas eu quero dizer assim é que somos um grupo, né? E esse grupo só trabalha, né? Necessariamente em equipe, né? Além disso, né, uma coisa que é importante de falar, como eu disse, né, ele é um grupo de transformação digital. Então, a gente gosta de aplicar tecnologias em diversos em cenários quaisquer, né, não importando qual a tecnologia. A gente tem trabalhos ali que versam ali no contexto de blockchain, por exemplo, na parte de dados pesqueiros, tem trabalhos que envolvem, por exemplo, Large Language Models na área de análise de dados jurídicos, questões ali de dados agora de diagnóstico, de diagnósticos, né, do Ministério da Justiça. Tem trabalhos ali de tudo quanto é tipo, assim, né? Porque essencialmente a ideia é melhorar o status de inovação, né, nível tecnológico daquele problema e elevar um patamar ali, vamos dizer, com o uso de tecnologia, né? Esse é o foco aí do Maniva Lab. Estaremos lá, se Deus quiser, com pelo menos, deixa eu ver, uns 5 ou 6 alunos lá na SBC, né? Entre autores e coautores, né? Nós vamos levar, deixa eu ver, uns 3, 4, 5, acho que uns 6 alunos, né? Normalmente lá, agora pro congresso da SBC. Temos alguns eventos aí da área de criminalística e de IA que vão acontecer no final do ano, né? Então, esse ano vai ser muito, já está sendo, né, com a graça de Deus, muito frutífero aqui para a gente, né, do ponto de vista do trabalho, né? Tá certo? Bem, eu gastei já muito do meu tempo aqui falando do Maniva Lab, né? Então, ainda não comecei a falar sobre o conteúdo do nosso encontro hoje, mas pode falar aí, quem levantou a mão, Leonardo, né? Eu acho. Não entendi aqui. Pode falar. Iam falar? Ou foi levantado por engano aqui? Pode falar, Leonardo. Será que ele tá com problema do microfone, algo assim? Não, não, acho que tem que dar autorização. Pode falar aí, Fera. Ah, tá. Sobre o nome do grupo. Pois é, Maniva, né? Porque Maniva é essa planta amazônica, né? Então a gente queria homenagear a região, até porque a ideia é que a gente trabalhasse com a planta, né? Não com a planta, né? Mas com problemas que são aplicados à Amazônia Sul-Oriental, que é essa região que a gente está aqui, né? Na Amazônia do Pará, né? E eu queria um termo ali que representasse algum conceito da região, assim, né? Esse próprio símbolo aqui, inicialmente era como se fosse uma cuiazinha, assim, sabe? Alguma coisa assim do tipo, mas ficou essa forma, assim, um pouco disforme aqui, né? Meio redonda, que ilustra alguma coisa assim que parece às vezes uma cuia, umas folhas e tal. Então, Maniva é algo que significa um pouco da, assim, da nossa região em parte aqui, né? E Lab é de laboratório, né? Mas era basicamente essa a curiosidade do nome, Leonardo. Tá certo? Vamos lá. Depois eu vou conferir aqui no Instagram aqui para ver quantos de vocês aqui acessaram aqui o perfil. Olha, já aumentou alguns aqui, né? Mas vamos lá. Bem, esse slide aqui ele está com os dados do final do ano passado, né? Mas assim mostra, eu vou dar um panorama assim geral para vocês de algumas coisas assim, né? Que na verdade vai encaminhar mais para o que eu quero falar no final das contas. Eu aproveitei esses lados aqui um pouco das minhas aulas, né? Mas eu vou algumas coisas eu vou acelerar, outras eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas essencialmente é chegar lá no final, né?
de tal forma que a gente consiga entender assim, algumas perspectivas futuras, né? Bem, isso aqui eram previsões para o final do ano passado, né? Então se falava que 66% da população mundial estaria usando a internet, né, nessa ocasião. Inicialmente, eu me lembro que quando eu vi esse número aqui, eu achei um valor baixo, né? Mas, assim, a grande verdade é que a gente tem alguns bolsões de exclusão digital no mundo, né? Por exemplo, na África subsaariana, ali, aquela parte ali, tem umas questões ali ainda na América Latina, né? No Caribe, em particular, né? Entre outras regiões, né? Então, isso aqui ainda tem muita gente excluída. Mas, assim, ainda a galera que está com acesso, né? A gente está falando de algo em torno de 3,6 dispositivos ou conexões ativas por pessoas no planeta. Isso parece um pouco absurdo, mas não é muito, muito absurdo, né? Porque mesmo eu, né, eu estou usando aqui uma conexão agora, né? Eu tenho um relógio, né? Eu tenho um celular aqui na minha mão. Então, só que nesse momento eu tenho 3 conexões de dados, né? Provavelmente alguns de vocês aí devem ter mais ou menos aí, né? Então, se contar aí o Xbox, não sei o que, a televisão, o Chromecast, não sei o que, né? Então, esse número não é tão absurdo, né? Se a gente falar, né, de tráfego IP global, a previsão da Cisco no ano passado era que a gente tivesse um alcance ali de 278 exabytes por mês, né? Tem outros relatórios que vão sair em breve aí que vão ajustar essa projeção, né, ou confirmar ela, né, se for o caso. Mas 278 exabytes por mês, né? E quanto é que é um exabyte, né? É toda esse bando de zeros aqui em termos de bytes, né? Em termos de proporção, um pouco estranho assim, né, de ver tantos bytes, né? Mas se a gente tomasse como exemplo que 1 GB é o tamanho da Terra, né? O 1 exabyte seria mais ou menos ali o tamanho do Sol, né? Em termos proporcionais é muito maior, né? Em termos multiplicativos muito maior, né? 1 GB, né? Normalmente é isso aqui, são 9, né? Zeros assim, né? Então, na verdade, tu estás botando mais 9 zeros aqui à frente, né? Então, a gente tem muitos bytes aí, né? E isso é 1 exabyte, né? Então, a internet, né, de uma maneira geral, ela produz 278 exabytes por mês, né? Isso daria mais ou menos uns 300 ou 3.500 ali exabytes por ano, com uma média de 420 gigabytes por pessoa no planeta, né? E isso parece um valor já mais factível em termos de volume de dados. O tempo todo a gente está gerando dados, né? Mesmo nesse momento agora, estamos gerando dados. Cada um de vocês, né, está gerando dados. Eu estou gerando dados, né? Não estou falando só aqui do Meet, né? Mas, por exemplo, o meu celular, ele está recebendo dados aqui do meu Wi-Fi. A minha operadora de celular está mandando dados, né? De posicionamento, de GPS. O meu relógio aqui está capturando aqui a minha pulsação, oxigenação, movimentação. Alexa está me escutando aqui, né? Daqui a pouco o Mercado Livre vai me mandar aqui uma oferta de um livro de Big Data, né? Porque ele está me escutando aqui de alguma forma, né? Percebo que o tempo todo a gente está gerando dados, né? O tempo todo estamos gerando dados. Percebam que a gente está nessa época aqui do Big Data, e Big Data, conceitualmente, a gente está falando ali de volume, variedade, velocidade, entre outros Vs aí, né? Hoje se fala assim, algo em torno de 5 Vs, né? Mas se a gente pegar só esses 3 aqui, que são os mais primordiais, né? A gente está falando de um volume, de um grande volume de dados que está sendo gerado o tempo todo, constantemente. Percebam que, inclusive, não são dados estruturados. O que é um dado estruturado? Tem uma coluna, não sei o que. Normalmente tu vê aquilo ali como uma tabela, um dado bidimensional, né? Na verdade, são dados, percebam, não estruturados. A minha voz, sentimentos, fotos, né? Posts, entre outras coisas, assim. São dados o tempo todo que não tem estrutura qualquer uma, né? Tu não consegue facilmente encaixar ali numa classe, numa tabela, né? E, além disso, existe uma certa variedade, né, no tipo desses dados, como eu já falei, né, em termos de formatos, mídia, texto, só áudio, som, etc., né, além da velocidade com que esses dados são produzidos, né. O slide anterior falava um pouco sobre isso daí. Então, a humanidade produz cada vez mais dados, um volume muito alto e com uma variedade muito alta, né.
E a pergunta é, se a gente tem tantos dados, o que está sendo feito para o tratamento ou salvaguarda ou segurança desses dados? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer, né, o tempo todo. Percebam que nunca antes a gente viveu uma era tão conectada como a gente está vivendo agora, né? Eu me lembro, assim, vagamente, assim, na época que eu estava, assim, na, na graduação, né, que nem vocês, assim, né, o máximo que a gente tinha, assim, era um celular com uma tela verde, não tinha não tinha Wi-Fi, né, como tem hoje em dia, né, aliás, não tinha Wi-Fi, né, era só SMS normal, que a gente, se quisesse falar com alguém, era no SMS, né, telefone, assim, servia só para ligar, basicamente, né, tu jogava SMS, tinha um joguinho na cobrinha e tal, né, e eu me lembro que internet, né, era necessariamente no computador, notebook só tinha quem tinha dinheiro, né, a maioria dos computadores eram aqueles de mesa mesmo e tal, tradicionais, né, e via cabo, né, ou seja, com alguns tinham internet de escada, aquele que é a internet de escada é porque é de discar, né, de você digita o número do telefone, né. Então, na época lá, a gente tinha um modem, que a gente tinha um programinha que fazia uma ligação para a central lá da operadora de internet, da Oi, da UOL, não sei o quê, e a gente fazia uma conexão de dados com esse provedor, e aquilo ali custava uma ligação telefônica, né? E era caro, né? Não era barato não, né? E aí a gente conseguia a velocidade ali de uns, no máximo, assim, tipo, em tempos áureos, assim, 56 kilobits por segundo, né? Kilobits por segundo. Isso aí, né, hoje em dia é um absurdo, né? Ou seja, a gente demorava algumas horas ali para baixar alguns megabytes assim de dados assim, e percebam que tudo isso aí, né, facilmente, né? Ou seja, eu já sou um dinossauro, né? Talvez em comparação com vocês, porque eu vivi tudo isso daí. E para mim, esse slide, certamente ele tem um impacto diferente do que tem para vocês, né? Porque eu fui vendo essas coisas acontecendo. Provavelmente vocês mexem, né, nessas tecnologias muito melhor que eu, né? Mas eu fui vendo nascendo algumas dessas coisas, né? Então, hoje em dia, eu tenho aqui, tem tomada, tem não sei o quê, tem Alexa, tem a cor da fechadura, tem não sei o quê, que vai desligando ou ligando, não sei o quê. Eu tava ali tentando lavar a louça, aí a Alexa do nada me avisa, olha, tá, tu lembrou de fazer isso, não sei o quê, entendeu? Então, assim, essas mudanças, para mim, né, e para pessoas da minha geração, né, elas foram mudanças paulatinas, né, mas que hoje vocês encaram aquilo ali como uma certa normalidade. Mas ainda assim, na perspectiva de dados, percebam que cada um desses elementos, eles geram dados para a gente, né? Geram dados para a gente, e às vezes esses dados, até nesse contexto de IoT, se transformam ali em situações onde esses dispositivos eles podem ser explorados, eles podem ser vulneráveis, né, para terceiros. Percebam, pessoal, que tudo que tem software, tudo que tem firmware, qualquer coisa que tenha software, ele é possivelmente invadível, né? Bem, na verdade é essa. Aqui tem um ar-condicionado que tem acesso à Alexa, tem não sei o que, tem a fechadura, tem o robô, tem a cafeteira, qualquer coisa, mesmo o nosso roteador sem fio, ele tem software, né? Ele roda software. E se tem software, ele pode ser comprometido. Se tem software, percebam, ou vocês acham que é só o Windows que vai ter aquelas atualizações de segurança para aplicar o tempo todo, né? Qualquer um tem software, mesmo Linux, mesmo macOS, e principalmente esses dispositivos que a gente usa, né? Que a gente chama vulgarmente de IoT, né? Ou IoT. Tudo que tem software, ele é passível de atualização. Tudo que tem software, ele é passível de ser invadido, comprometido, sequestrado, né? Então, tem alguns pesquisadores que às vezes usam esses termos aqui, né, de IoT seria Internet of Threats, né, ou seja, das ameaças, né, dos dispositivos comprometidos, né. Então, pessoal, o que eu quero dizer assim, é que esse é o nosso cenário hoje em dia, né. O tempo todo está surgindo um novo dispositivo, uma nova Alexa, sei lá, 31, não sei o quê, a nova fechadura, o novo dispositivo. Eu estava vendo hoje mais cedo que tem anéis, né? Também hoje em dia que são anéis inteligentes que você coloca no dedo como se fosse uma aliança, aí já captura a tua posição, oxigenação, não sei o quê, relógios. Então, o tempo todo
e cada vez mais com o uso de IA, visão computacional, a gente vai estar exposto para umas diversas questões ali de ordem tecnológica que a gente talvez nem compreenda totalmente ainda, né, hoje em dia. Percebam que essas questões, todos esses cenários, né, eles geram muitas incertezas, mas ao mesmo tempo geram muitas possibilidades para quem trabalha nessa área. Eu diria que é uma das grandes áreas de crescimento profissional nos próximos anos, né? Já está sendo, na verdade, né? Percebam que, tradicionalmente, ao longo dos últimos 20 ou 30 anos aí, a gente formou muitos desenvolvedores aí, né? No mundo, né? De software, né? Ou seja, a gente tem arquitetos, a gente tem DBAs, a gente tem não sei o quê, né? Testadores, etc., designers, mas talvez a gente tenha poucos engenheiros de segurança cibernética, né? Então, há quem diga que o desenvolvimento de software hoje ele é tão comum, ou tem se tornado tão comum, que ele é quase uma commodity, tu consegue comprar em qualquer lugar. Que se um de vocês precisa de um software, percebam que vocês não precisam contratar aqui em Marabá, por exemplo, né? Basta você anunciar lá numa plataforma qualquer, né, dessas de freelancer, e um cara lá da Índia vai te atender e vai fazer o que tu quer, né? E desenvolvimento, essas skills de desenvolvimento, elas são hoje em dia uma commodity onde tu consegue consumir ela de qualquer lugar na prática, né? Se você precisa de um serviço, né? Ah, eu tenho uma tabela aqui, não sei o que, eu preciso fazer um BI, parará, para extrair uma informação aqui. Ninguém vai precisar de ti para fazer isso daí. Alguém pode contratar alguém lá da China, da Índia, não sei o que, para fazer aquilo ali, né? E, né? Mas o que vai acontecer? Tem determinados perfis de trabalho que sugerem, né? Uma melhor capacitação, né? Nos próximos anos e inclusive melhores pagamentos, né? Inclusive para os próximos anos, né? Ah, o professor Hugo está falando que ser desenvolvedor não tem futuro. Não foi isso que eu falei, né? O que eu estou falando é que é como se as coisas estivessem se estabilizando ali, né? Há uma certa crescente, né? Para essa área de segurança da informação que vai ter, né? Essencialmente nos próximos anos, já está tendo, né? Na verdade, né? E aí, né, nesse contexto, a gente chega naquela pergunta: o que é um crime cibernético, um cybercrime, né? Tem diversas definições aqui, eu vou avançar um pouco mais rápido, né? Tem definições do NIST, da Symantec, em outros lugares aí, né? Mas, de uma maneira geral, se a gente fosse falar, há quem diga que seriam crimes ali que exploram vulnerabilidades de softwares ou crimes que já existem na sociedade e que, na verdade, tomam ali uma outra roupagem, né? Então, essas atividades, por exemplo, extorsão, colarinho branco, como é que é? Eu ia falar chantagem, mas é extorsão, né? Entre outras coisas, divulgação, difamação, né? Que seria o que talvez a gente possa chamar hoje até de fake news, né? Já aconteciam muitos anos atrás, né? Só que agora elas têm outras características, né? Em termos de dados, né, de acesso, de proporção, né? Antigamente, se alguém divulgava uma coisa, aquilo ali tinha uma certa, evidentemente, se fosse uma mentira, uma calúnia, né, tinha uma certa limitação, né, na informação, né? E hoje em dia, com alguns poucos cliques ali, né, alguém consegue propagar ali uma fake news rapidamente, né? Ela tem uma abrangência rápida, né? Especialmente se envolver algum tipo de assunto mais ou menos quente ou polarizado aí, né, da internet, né? Política, futebol, entre outras coisas aí, né? Aquilo ali toma uma proporção rápida sem necessariamente ser verdade, né? Então, percebam que a gente vive a gente vive num mundo muito mais desafiador. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, essencialmente, pessoal, sempre vejam o copo meio cheio, sabe? Porque aquilo ali gera oportunidades de empregos, né? De projetos, de atividades para o futuro. Como é que como é que a gente pode desenvolver um produto que possa tratar fake news, por exemplo? Como é que a gente desenvolve um produto que possa diminuir determinados tipos de crime cibernético, por exemplo, né? Então, vocês têm que sempre pensar assim com a cabeça de hoje, mas como é que eu resolvo, ou como é que estão resolvendo esse problema atualmente, né? Então, assim, um pouco dessa forma como a gente está aqui na universidade que ajuda a gente pensar com mais competência, né? É claro também que nesse cenário existem crimes novos, né, que são inerentes
a internet, né? Mas as pessoas são sempre organizações, né? Os alvos são pessoas, organizações, né? E pessoal, sempre ou quase sempre é exploração financeira, pedofilia, né? Etnofobia, questões ali de ordem política que vão estar envolvidas nos objetivos desses crimes cibernéticos, né? Guerras, por exemplo, né? Questões de ordem política, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram, né? Uns anos atrás aí, o pessoal da Rússia estava influenciando por meio de ataques cibernéticos os Estados Unidos para influenciar na eleição lá anos atrás, né? Entre outras coisas. Não tenham eu vi tinha essa foto aqui anterior, né? Mas não pensem que a crime cibernético é o hacker lá adolescente que está em algum lugar escondido, né? No quarto na casa da mãe, do pai lá, né? Isso aqui é só uma visão um pouco quanto romântica, né? Da coisa, né? Lembra daquele cara lá daquela série lá que eu vou me esquecer agora, né? Alguém me lembra qual é o nome daquela série que tem um hacker lá que eu já me esqueci, Mr. né? Robot. Qual? Mr. Robot. Mr. Robot, né? Pois é. Aquilo ali, né, é uma grande. É legal, né? Mas no final das contas é uma grande informação, assim, uma grande visão um pouco romântica, né? O que eu estou falando assim? Assim como tem. Vocês pensam assim que há quadrilhas, né? Há o crime organizado, né? Que gira em torno ali de tráfico de drogas, sei lá, sequestro, roubo, né? Há necessariamente crime organizado de segurança cibernética também, né? E isso é uma coisa importante de falar. O crime cibernético hoje ele é tão lucrativo quanto outros tipos de crimes, né, no mundo, né? E essencialmente quando a gente fala do crime, né, a gente normalmente vai estar comprometendo a segurança da informação de alguma forma. Pode falar, Luiz. Se eu falo que, tipo, pegar a imagem de uma pessoa, igual o Mr. Robot lá, romantizada, se eu falo tipo, que não é daquele jeito, que acontece normalmente, normalmente o que Uhum. acontece, tipo, sala cheia de pessoas fazendo, entendeu? Usando tecnologia para o mal, Exa assim, etc. Exatamente. Ah, Por sim. exemplo, se tu, vamos supor, Luiz, tu queira, por algum motivo, né, explorar, sequestrar os dados lá da Unifesp, né, que é aquilo que a gente chama hoje em dia de sequestro de dados, né. O que tu acha? Quer dizer que tu vai ter que aprender a fazer um ransomware? Tu tem que programar lá como é que faz, como é que criptografa? Não, tu não precisa fazer isso. Tu consegue acessar marketplaces onde tu compra esses, esses, esses softwares já prontos para venda, entendeu? Ou seja, tem quadrilhas ali que estão envolvidas na criação, na distribuição, vão ter cadeias ali que vão girar em formas de pagamento e remuneração financeira para essas quadrilhas. Por exemplo, tu foste lá, colocaste o ransomware na Unifespa, né? Aí, se a Unifespa quiser, aqueles dados ela vai ter que fazer o depósito numa carteira, né, de criptomoeda, por exemplo. Aí já automaticamente aquela carteira já reparte o valor que vai para a quadrilha e o resto vai, por exemplo, para ti, né, para alguma outra carteira, por exemplo, né. Então, tu não, ou seja, tem papéis muito claramente estabelecidos, né, nesse processo, porque não à toa, infelizmente, é muito lucrativo, né. Essas mensagens que todo mundo recebeu aí do Bampará, agora deve ter com certeza do Pix aí do Rio Grande do Sul, certamente tem todo ano tem algum tipo de ataque em relação a isso daí, né, que são um tanto quanto sazonais, né, e alguém cai, sempre alguém cai, né, nessas questões aí, e aquilo ali que gira, né, gira o lucro, né, para captar mais e mais recursos, né. Deu para entender? Sim, sim. Até porque também dados são muito caros, né? Tipo, eu acho que hoje em dia a coisa mais cara, valiosa no mundo é dados. E quando a gente está falando de dados, né, ou mesmo de informação, né, a gente está falando da quebra dessas três propriedades aqui, ó, da confidencialidade, da integridade ou da disponibilidade desses dados, né? Isso, então, pensem, né, vocês aí, como é que a gente consegue criar estratégias, por exemplo, baseadas em IA, para quando eu chegar uma mensagem lá do Bampará no meu celular, como é que será se, por exemplo, vocês certamente, né, não vão acreditar naquela mensagem lá. Mas será se a mãezinha, o vovô de vocês aí, né, vai receber aquela mensagem, não pode acreditar e fazer um Pix, né?
para um cara desse aí, por exemplo, para um atacante, né? Mesmo eu quase caio uma ou duas vezes assim, sabe? Que o cara era muito convincente, não em relação a fazer Pix, né? Porque há várias outras coisas assim, né? Que a gente envolve, né? Empréstimo, não sei o quê. Essa semana agora teve um que estava caindo na internet, que era o tal da cafeteira lá, que estava andando era uma promoção lá de que a Nespresso estava dando aquelas cafeteiras expressas, né? Aí não sei o que, só tinha que fazer o Pix lá para pagar o frete, né? Tudo igualzinho, assim, eu fui olhar assim, muito bem feito esse negócio aqui e tal. Algum de vocês aí caiu nessa parada aí tinha que pagar lá o frete, né? Era uns 30, 40 reais o frete, e aí o golpe era o frete, né? No final das contas, assim, né? E assim, é impressionante como os caras têm criatividade para fazer essas coisas, assim, né? Ou seja, por exemplo, como é que aquele quando tem no jogo do Flamengo lá, a tela torta, assim, também é a mesma coisa, aqueles golpes lá, né? Como é que a gente faz para bolar estratégias, por exemplo, baseadas em IA, para antever esses problemas aí de engenharia social? Isso são focos assim de pesquisa muito interessantes, assim, entendeu? Porque o problema, pessoal, não importa o algoritmo que tiver, sempre o problema vai ser o usuário, muitas vezes, né? Então, como é que a gente faz para, por exemplo, bolar ferramentas que ajudem a gente a, de alguma forma, mitigar um pouco desses problemas, né? Então, isso são perguntas de pesquisa que se fazem importantes para a gente, né? Eu vou avançar um pouquinho, que eu já estou vendo que já passou 40 minutos, né? Então, eu vou correr aqui um pouco, né? Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Disponibilidade é quando aquela informação, por exemplo, deixa de existir, né? Alguém apagou aquela informação, né? Isso é um problema, né? Aqui exemplos de disponibilidade. Quem é meu aluno já viu sabe por que tem um símbolo de moeda aqui, né? Quem tava, eu vi o Eric aqui, a Jennifer deve saber também, né? O Gabriel também. Em todo caso, né? Isso aqui são exemplos de quebra de disponibilidade também, né? Integridade é quando a informação de alguma forma é adulterada, modificada, né? Ou seja, alguém foi lá e modificou aquilo ali de alguma forma, né? Isso também é quebra de segurança ou integridade, né? Nesse caso aqui, né? Ainda, né? Tem diversos momentos aqui onde a gente vê esse tipo de questão, ou mesmo na confidencialidade, que é às vezes o mais comum aqui, né? Quando uma informação que de alguma forma ela tem uma certa um certo segredo ou privacidade, quando diz respeito a algum tipo de dado mais pessoal, ela é de alguma forma comprometida, né? Confidencialidade, a gente vê isso em diversos momentos aqui, né? E aí, né? Quebra de segurança, né? A gente pode dizer, ou crime cibernético, né? Normalmente às vezes envolve várias dessas questões aqui, né? Problemas físicos, problemas intencionais, não intencionais, mas essencialmente alguma merda aconteceu que quebrou ali a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade ou a autenticidade, seja de maneira intencional, nesse caso como um crime, seja de maneira não intencional, né, ou imperícia, ou algum tipo de problema qualquer, né? A questão é que a informação, ela não deveria, né, ter sido comprometida, né? E isso acontece o tempo todo, né? Por exemplo, olha essa notícia aqui de 2022, né? Drivers assinados pela Microsoft eram utilizados para ataques de ransomware, né? Então, o tempo todo a gente está exposto, né, a esse tipo de situação, né? Então, olha aqui, a Uber sofre invasão cibernética, guerra cibernética da Ucrânia já tem quase 2 anos, né, envolveu isso aqui também, né? Então, normalmente a gente tem esse tipo de fluxograma, né, onde um agente externo ele quer abusar de algum ativo. Um ativo é uma informação que é importante para a gente, né? Alguma coisa que tem valor, né? Os proprietários dessa informação valorizam esse ativo e normalmente eles impõem contramedidas que ajudam a, de alguma forma, minimizar esses riscos, né? O risco é alguma coisa ruim que não deveria acontecer e comprometer esse ativo, né? Então, em geral, percebam que informação, como o Luiz falou, né? Informação é algo importante que a gente deve proteger. Ataques cibernéticos normalmente giram em torno do comprometimento dessa informação ou essencialmente da exploração daquela informação
por um terceiro, né? Há diversas outras questões envolvidas nisso daí, né? Mas, como eu falei para vocês, tem questões aí que envolvem o uso de software, né, em específico, tem coisas que já existiam no mundo real, né, mas que passaram a existir, né, principalmente tudo que a gente chama hoje em dia de engenharia social, é uma forma de convencer você a fazer a vítima a fazer alguma coisa por você, né? Então, isso a gente está falando de crimes cibernéticos, né? Então, tem diversas questões ali envolvidas nisso daí, né? E aí, aqui algumas estatísticas aqui do ano passado do CERT-BR, né? Em relação a algumas estatísticas de ataque, né? O CERT-BR, para quem não conhece, é basicamente uma entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI-BR, que é o Comitê Gestor, ele é a entidade que gerencia a internet no Brasil. Ela é como se fosse uma espécie de organização sem fins lucrativos que congrega governo, empresas, indústrias, né? Todo o Brasil, né? No final das contas, e ela que gerencia a internet de uma maneira geral, né? Recebe doações, né? Do governo, das empresas, de todo mundo aí, né? E ela tem um pedacinho dela que gerencia essas partes de incidente de segurança no Brasil, né? Então aqui tem alguns dados, né? Faltou uma curva aqui que eu queria mostrar para vocês, mas que eu acabei não colocando aqui, que eu vi mais cedo, né? Que mostrava a curva desses desses incidentes nos últimos anos, assim, né? Ela tem uma curva praticamente exponencial, assim, né? Onde aumenta, né? E a tendência é de continuar aumentando, né? Esse tipo de ataques, né? No Brasil, né? Aqui, olha, uma coisa que esse aqui desses gráficos que eu trouxe aqui, esse aqui é o mais interessante, né? Porque ele mostra a origem dos ataques, olha. A origem dos ataques no Brasil é o próprio Brasil aqui, ó. Tá vendo? 54% aqui no ano passado, né? Então mostra como que a fonte dos nossos próprios ataques, né, vem do próprio Brasil, né? Então, às vezes a gente fala, é um cara lá na China, na Rússia, não, é no Brasil, né, mesmo, né? Isso é bem interessante, né? E aí, né, evidentemente, de onde vem as ataques, né, vem desses países aqui, né, como vocês estão vendo aqui em geral, né? É incrível como esse gráfico não mudou muito ao longo dos últimos 5 anos aí, né? Onde os países que estão mais escuros aqui são aqueles que necessariamente geram a maior parte dos ataques, né? E por que, né? Esses gráficos aqui tão escuros aqui? Por que vocês acham, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, Califórnia, Arizona, Texas, Flórida, Virgínia, né? São esses estados aqui. É porque basicamente nesse cinturão aqui é onde estão a maioria das big techs, né? Em termos de e ao mesmo tempo a infraestrutura de tecnologia da informação, né? Do mundo, mesmo aqui no Brasil, na China, na Europa, né, na Alemanha, Reino Unido, né? Então é de onde vem esses lugares aí, essencialmente. Tá bom, pessoal? Então, o que eu quero dizer, né, com essa apresentação de hoje, né, é que a gente está fumado, né, em termos assim de ataques cibernéticos, né? Mas aqui eu não vim para necessariamente trazer soluções para vocês, mas que essencialmente esse é um campo muito rico, né, em termos de trabalho, né, de especialização, né? Então, em breve, né, provavelmente hoje em dia o engenheiro de segurança cibernética já ganha muito mais que o engenheiro de software, infelizmente, né? Ou felizmente, né, para quem já está nessa área aí, né? Então, eu vim de alguma forma compartilhar um pouco dessas ideias aí e instigar vocês a trabalhar um pouco nessa área também, tá bom? Inclusive esse é um dos temas que a gente trabalhou recentemente lá em um dos trabalhos do ano passado, a gente publicou um artigo no ano passado que envolvia essa questão aí de phishing e tal, entre outras questões aí, tá bom? Bem, pessoal, era mais ou menos isso aí, né? Eu sei que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu queria passar a palavra para vocês aí, né? E fiquem à vontade para perguntar, né, e tal, né? Já estamos aqui quase às 10 da noite, né? Bem interessante que vocês estejam aqui, né? Ainda, né? E então fiquem à vontade para perguntar. Peraí, pessoal, só um segundo. Tá acontecendo alguma coisa. Alguém tá conseguindo mandar mensagem aí? Eu não sei por que não tô conseguindo. Tipo, tá liberado aqui, pelo menos. Alguém consegue mandar mensagem? Não, né? Ninguém tá respondendo. Peraí, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que ficar. Acho que a gente vai ter que ficar dando permissão um por um.
jeito mais menos prático, mas é o jeito. Vai ajudando nisso. Professor, Pode falar, Leonardo. então, eu estava olhando a Maniva Lab, né, a página do Instagram dela, e a última postagem falava sobre um assunto que está muito em pauta. Na verdade, o projeto falava sobre um assunto que eu direi tá em pauta, né, que é a lisura dos processos seletivos nas faculdades federais. Eu imagino que era isso, dando uma rápida olhada. Você poderia explicar mais assim o que era o projeto? Porque como é que o Large Language Model faz a análise semântica, por exemplo? Dá uma elucidada. A gente está analisando esses processos de demissão por improbidade administrativa, né? Então, inicialmente, a gente começou a fazer um recorte ali. Esses assuntos são delicados, né? E geram muita discussão, né? Por exemplo, se você é um analista judiciário, né? Você vai pegar um processo como esse daí, né? Esse processo, ele é denso, dezenas de páginas, assim. Um processo desse aí, porque quando chega já para fazer a análise da demissão, é porque já teve processo administrativo, já teve sindicância, já teve horas e horas de transcrição, de oitivas, reuniões, não sei o que, investigação. Então, normalmente, um documento desse aí pode chegar facilmente em alguns milhares de páginas assim para você, só para um processo, né? Então, a gente queria inicialmente criar uma estratégia para poder analisar esses processos, né, de uma maneira um pouco mais ou menos fácil e analisar eles de alguma forma automatizada, sobretudo. Então, o que a gente está fazendo? Percebam que a gente está usando os LLMs para fazer o quê? Para fazer uma análise sistematizada, né, desses processos. De que forma? Percebam que a ideia nesse projeto de pesquisa é adotar o mínimo possível de humanos para fazer essa análise. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma arquitetura lá baseada em múltiplos agentes para poder fazer essa análise sistematizada. Então, percebam que é como se, como é que eu poderia explicar assim? Imagina que como se eu tivesse múltiplos agentes, LLMs, e esses agentes, né, eles pudessem de alguma forma cooperar para a análise daquele documento. Então, imagina que eu tenho esse documento de milhares de páginas e eu tenho um agente de IA que vai fazer o seguinte: olha, eu quero que esse agente de IA planeje e faça o raciocínio, o planejamento daquela análise. Então, eu posso gerar um prompt para ele: olha, ChatGPT, atue como um analista judiciário e planeje como é que esse processo aqui poderá ser analisado usando isso, usando aquilo, não sei o que, ou seja, é como se eu estivesse fazendo a engenharia do prompt. E aí, a partir desse prompt, eu passo lá para o ChatGPT e esse prompt vai me gerar outros prompts, né? Porque, por exemplo, quando eu pedi para ele planejar, na verdade, eu pedi para ele gerar outros prompts para mim que vão fazer as outras análises, né? E aí, por exemplo, é como se um outro ChatGPT fizesse a sumarização, outro fizesse a congregação, eu tivesse plugins ali também que, por exemplo, alguém citou esse site aqui, www não sei o que, não sei o que. Aí um agente vai lá, ele vai pegar esse site, vai fazer o recovery, né, da informação que está lá, tem um termo que eu sempre me esqueço, vai fazer vai buscar o site, vai resumir o que tem no site, vai tirar os HTML do site, não sei o quê. Ou seja, aí depois todos esses agentes vão juntar, vai ter um outro agente que vai juntar todo esse negócio e vai resumir o processo para a gente, né? Então, ou seja, a ideia é que se um cara demorar, sei lá, um mês para fazer uma análise desse processo, ele possa fazer, talvez ali em bem menos tempo, né? E de alguma forma criar uma ferramenta que sistematize esse processo como um todo, né? E eu espero realmente que isso dê certo, mas aparentemente já está dando, né? E acaba sendo uma ferramenta ali que a gente está gerando, que vai ter essa. Mas acho que dá para entender, né? De uma maneira geral, o que a gente está fazendo nesse projeto. Falei, Alex. Hugo, você tinha falado em relação aos dados vazados, né?
E eu estava pensando aqui em relação a isso, porque, por exemplo, quando um indivíduo vaza algum dado sensível da gente, a gente pode ir lá na polícia e denunciar, enfim. Mas em relação às big techs, quando, tipo, há esses dados massivos vazados, tipo, a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso, pelo menos algum Pode, processo, alguma coisa judicial. pode. Na verdade, tu tens que a gente procura a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é como se fosse uma entidade que foi criada à luz da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje em dia, quando a gente tem alguma certeza, por exemplo, que foi a empresa X lá, por exemplo, que de alguma forma comprometeu os nossos dados, né? Então a gente pode abrir uma denúncia nessa Autoridade Nacional de Dados. E dependendo da situação, aquilo ali pode. Eu não sei se à luz da legislação é previsto algum tipo de ressarcimento, indenização, porque são competências diferentes ali. Ela tem a autoridade ali de multar, penalizar a empresa, né? Mas aquilo ali não exclui, por exemplo, um processo civil teu, né? De indenização, enfim. Mas essa autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem a responsabilidade de acompanhar, né? E multar, por exemplo, garantir o cumprimento da LGPD à luz da legislação, entendeu? Então são duas coisas diferentes. Tu pode abrir o teu processo, né? Por exemplo, mas também tu pode abrir nessa agência nacional que ela vai normalmente tentar multar, né, essa empresa, especialmente se for recorrente a isso. Mas, professor, tipo, mesmo não sendo culpa da empresa, tipo assim, ia invadir a empresa, então, tipo, eles não queriam, entendeu? A Esse empresa que é a vai pagar questão, tudo. essa que é a questão. É porque mesmo na omissão, né, na imperícia, há responsabilidade. Se ela guarda o teu dado, se ela se dispõe para guardar o teu dado, então ela já é responsável por aquilo ali, entendeu? Não existe omissão nesse ponto, entendeu? Então, se eu dou o meu CPF lá para a empresa tal, aí ela perde, não sei o que, perde o número do meu cartão, então o problema é dela, não é meu, entendeu? Então ela tem que ser penalizada por aquilo ali, especialmente se for recorrente, Ah, tá. entendeu? Você tinha perguntado, tipo, como ele pode resolver isso, e ao longo da apresentação, eu vi que a maioria dos roubos, vamos dizer assim, é meio por via de erro do usuário, né? Então, tipo, eu acho que uma forma, que a fraude, scan, etc. Então, eu acho que, tipo, uma forma de resolver isso aí é só com educação mesmo. Igual tudo que de ruim que acontece, que é problema público, se resolve com educação. E, tipo, você ensinando... que eu vejo muito acontecendo é com mais pessoas idosas. E, tipo, inclusive, aconteceu bastante com meus padrinhos. Assim, meu padrinho já caiu em golpe umas 2 vezes. Tanto é que ele nem ativa o Pix dele, porque ele fala que qualquer pessoa pode roubar. Nossa, é muito estranho, ele é muito leigo, assim, em relação a isso. É normal, normal. Então Todo, eu acho todo, que para diminuir isso daí com educação, com questão de fraude e scanner, mas tem as questões de invasões também. Inclusive, bem no comecinho aqui, eu acho que não tinha ninguém, eu mandei esse link que é do GitHub Education. Eu direto falo sobre GitHub e GitHub e GitHub, né, pra galera. E eu acho que a maioria, principalmente calouro, não tem muita noção assim do quão importante é o GitHub e Git, né? Então, e também que as coisas que eles disponibilizam para gente, para quem é de faculdade, etc. E aí tem esse GitHub Education, que lá tem vários cursos, não é só de GitHub, não é só de Git, no caso, é também de, tipo assim, de segurança, de, sei lá, front-end, back-end, etc. E como é que dá o nome mesmo pro, meu Deus, onde guarda as coisas no GitHub? Esqueci. Ah, tá, no link aí, Repositório. isso, repositório, valeu, Alex. No repositório aí tem, tipo, as atividades que mostram lá. Então, tipo, tem uns exemplos lá de quando você faz um programa e de vender alguma coisa, e você tem que meio que tratar todos os tipos de erro para quando você for vender aquela coisa. Então, tipo, colocar questão de quantidade não pode ser inteiro, assim, tipo isso. Depois vocês podem dar uma e entender melhor. Mas não pode ser, tipo, inteiro, porque a pessoa pode colocar lá que ela quer comprar meia televisão. Aí, tipo, ela vai receber a televisão inteira, mas se o programa não tiver tratado o erro direito, ele vai pagar por meio daquilo, entendeu? E assim por diante. Então, tipo, eu acho que isso daí é uma coisa que também pode melhorar, questão de fraude. Isso é claro que eu estou dando um exemplo bem... Fraude não, questão de evasão. Eu
Eu tô dando um exemplo bem raso, assim, mas trabalhar com, melhorar, assim, o back-end, melhorar. Sim, né? Isso, assim, tentando complementar o que tu falaste, né? Isso é muito importante, né? Porque percebe que provavelmente muitos de vocês aprenderam lá, ou aprenderão, né, a construir um front-end, um back-end, mas provavelmente não aprenderam a como fazer isso ainda de uma maneira segura, respeitando protocolos ali de segurança, de implementação, né? Então, a formação nessa área de desenvolvimento orientado também à segurança é uma coisa que ela ainda é muito pouco explorada, efetivamente, né? Então, aquilo ali depois dá, dá outros problemas, né? No final das contas, depois, né? As aplicações, elas também se tornam, de alguma forma, vulneráveis também. Sim, sim. Inclusive, um exemplo que eu posso dar disso é no Minecraft. Tinha um server, quando o programador não faz direito lá o código lá do server, etc. A maioria dos servers tipo, de survival, etc., tem como você dar dinheiro e pegar dinheiro, etc., né? Então, tipo, você podia fazer um negócio de colocar, tipo, eu quero pagar pro cara menos 500, e de vez que você dá R$ 500 pro cara, você recebia, tirava dele, sabe? E eu acho que isso aí foi, quando eu percebi, soube desse negócio, foi quando eu percebi, assim, que, tipo, tem muito coisa que pode ser explorada, se o cara não tratar direitinho. Tanto é que você vê muita coisa em site também, os caras colocam, tipo, query, sabe, de banco de dados, né, no HTML lá, se o cara não tratar aquilo, etc. Eu acho que isso é uma área muito legal de ver, assim, eu me interesso bastante, eu acho que, sei lá, tem vários exemplos, assim, de coisa besta que os caras não tratam e pode dar merda, assim, sabe? Eu acho que, E, Hugo, eu tinha uma dúvida em relação à questão ali interna da Unifespa, mas era porque sempre quando eu passo ali eu vejo que tá o seu nome lá, né? Como diretor de tecnologia do CETIC. E aí, o primeiro, no caso, né? Enfim, em relação à questão da segurança ali, por exemplo, somente feitos testes unitários, que geralmente é só um software que roda lá e verifica se tem alguma vulnerabilidade, né? Aí, enfim, no caso, é a única coisa, um software que roda e faz testes unitários, geralmente questão de segurança, ou a infra também colabora para fazer essa segurança, no caso, de rede É, ali. sim, não. Tudo tem que ser tudo um conjunto, né, de coisas, né? Tanto que quando acontece um problema de exploração de vulnerabilidade, é porque em conjunto essas camadas, né, foram de alguma forma comprometidas. Então, por exemplo, se alguém, por exemplo, descobre uma brecha ou explora essa brecha, é porque na verdade aquilo ali furou diversas camadas como se fosse uma cebola, sabe? Em termos assim de profundidade, né? E de controles que de alguma forma eles deveriam ser complementares e redundantes, né? Então, por exemplo, para a gente acessar uma aplicação lá do que está lá na Unifespa agora, né? A gente passa por pelo menos uns 3 firewalls para chegar na aplicação, né? Firewalls assim que vão checar pacotes, conteúdo desses pacotes, mesmo criptografados, né? Vão fazer diversos tipos de verificações ali de blacklist, whitelist, rota, formação, origem, reputação de quem está acessando. E aí, quando chega na aplicação, a própria aplicação normalmente vai ter alguns tipos de firewall em relação a que vão filtrar determinados padrões de URL e expressões regulares que vão bloquear ali um determinado tipo de requisição. Então, às vezes, é por isso que você faz uma requisição ali, às vezes aparece dar um forbidden, algum erro da classe 500 ali, 503 e tal. Então, a própria aplicação ou o servidor web ali que está gerenciando numa espécie de proxy ali acaba filtrando aquela aplicação, né? E depois, quando chega na aplicação, normalmente vai ter as próprias validações da aplicação, né? Tal campo tem que ser nulo, inteiro, não sei o que, não sei o que. Às vezes a gente, mesmo assim, recebe aquelas questões das validações, né, tradicionais, né? Às vezes a gente recebe isso aí, daqueles erros lá da classe 400, né? Quando a URL foi mal formada, você mandou uma requisição lá, um JSON num formato equivocado e tal, né?
e até que você chega efetivamente na aplicação. Então, em termos práticos, né, pela minha experiência, quando, né, uma invasão ou exploração de vulnerabilidade acontece, é basicamente porque todos essas camadas aí foram comprometidas de alguma forma, né? Por exemplo, eu estava num projeto aí que houve uma invasão na aplicação do projeto. Deus nos acuda, aí o mundo acabou. Aí, o que acontece? Várias coisas de errado aconteceram, entendeu? Por exemplo, o backup estava desatualizado, né? O firewall estava com um problema de atualização, porque tinha que atualizar a versão do firmware do firewall, que estava desatualizado, aí a versão que estava permitia, né, o acesso externo, né? Aí já tem duas coisas que estavam erradas aí, né? Aí chegou lá na aplicação, na forma como o Docker estava sendo gerenciado lá, o invasor ele teve acesso direto ao banco de dados, né? E o banco de dados já estava com admin na senha padrão lá. Então, percebeu que foram 4 coisas que furaram, né, a aplicação, porque o desenvolvedor, né, que publicou a aplicação, então não tinha um engenheiro ali que fazia a sustentação, né? Então, desenvolvedores não são bons sustentadores de aplicação, né? E aí o cara acessou lá o banco de dados direto e apagou tudo, os dados, né, que estavam disponíveis, né? Então, percebam, né, que isso normalmente acontece quando uma série de fatores que acontecem em cascata. Certo? Eu tô vendo aqui que chegaram seguidores novos aqui, né? No perfil do Maniva Lab. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver, a Caleb. Eu não combinei nenhuma pergunta aí com a Emily, nem com a Jennifer, né? Deixa eu ver quem tá mais daqui, mas se tiver alguma pergunta na cartola é só fazer também. João Gabriel, deixa eu ver quem tá aqui. João Marcos, Maximiliano, Ricardo. Fique à vontade aí, pessoal. Pode falar. Professor, aproveitando a ocasião em relação, por exemplo, ao framework, alguma biblioteca. Por exemplo, se eu não tenho muito o que fazer, por exemplo, se tiver uma vulnerabilidade no Docker. No caso, eu vou ter que esperar o desenvolvedor lá, a equipe do Docker, se lançar uma atualização para poder corrigir essa vulnerabilidade, ou eu simplesmente vou ter que trocar de framework enquanto. Só um exemplo, no caso, né? Por exemplo, se fosse um React ali, por exemplo, tivesse alguma vulnerabilidade bem difícil ali no React, eu teria que trocar, por exemplo, pro Angular. Tem algum caso assim que eu possa Sim. recorrer? Cada vulnerabilidade é um negócio que é chamado de CVE. CVE é como se fosse um código ali que ilustra aquela vulnerabilidade, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, saiu a CVE 2532. Estou inventando uma CVE. Essa CVE, ela fala da exploração lá de cross-site script em aplicações web nesse formato, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando sai essa CVE, logo depois sai quais são as bibliotecas que são vulneráveis a essa CVE, entendeu? E aí, o que acontece? Preventivamente, né, quando aquilo ali sai, o próprio mantenedor daquela biblioteca deveria publicar uma aplicação, uma versão nova, né, um patch fix, né, um bug fix daquela biblioteca para corrigir aquilo ali. E se ele faz isso, né, rapidamente, involuntariamente, depois o próprio desenvolvedor tem que checar, né, aquela aplicação de tal forma que se aplique, né, verificações lá de ordem estática, dinâmica, né, naquela aplicação, o que a gente chama de SAST, DAST ou YAST, né? Ou seja, em termos práticos, é fazer uma verificação ostensiva, né, das dependências daquele projeto para saber se algum deles está exposto, né, a essas vulnerabilidades que saem o tempo todo, entendeu? Então, em termos práticos, eu quero dizer, o tempo todo, quase que diariamente, sai uma vulnerabilidade nova de alguma coisa,
né? E aí, é por isso que a gente recebe tanta atualização de aplicativo de celular, de sistema operacional, porque elas giram em torno de atualizar essas dependências dos nossos sistemas, entenderam? Então, vocês, enquanto desenvolvedores, né, deveriam, de alguma forma, ter que fazer isso também, né? Ou seja, saiu aquela atualização, então vai lá, aplica, rebuilda, né, e disponibiliza a aplicação depois, né? É mais ou menos assim que funciona. No caso, professor, boa parte da segurança depende da atualização do software, né? O tempo todo, o tempo todo. Não só do software, mas como eu falei agora há pouco, de tudo que está envolvido na cadeia de sustentação, né? Do software, das bibliotecas, frameworks que ele utiliza, do sistema operacional, né? Dos firewalls, firmwares, tudo que está no meio do caminho, tudo tem que ser atualizado constantemente, entendeu? Tudo tem que ser atualizado. Esse que é o problema. É por isso que percebam que segurança ela é um negócio extremamente trabalhoso também, né? E é por isso também que surge, né, tem essa área grande assim da automatização desses processos assim, porque percebam que às vezes a gente sabe muito o que fazer quando o ataque ele é mais ou menos conhecido, né? Mas a gente um outro grande problema nessa área é o que a gente chama de zero day detection, é a detecção, né, no primeiro dia de ataques que nunca se viu, né? Esse é um outro problema, né? É como se imagina que é como se fosse uma doença que nunca tivesse sido, que nunca infectou nenhum humano, né? A gente tem aquele trabalho de detectar e achar uma vacina para aquela doença, né? Em termos comparativos é mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, olha, tem uma outra variação de um ataque aqui e esse ataque nunca ninguém explorou e agora eu preciso ter bug fix, correções, etc., né? Que vão ajustar aquilo ali. Então, como detectar isso daí, né, nas primeiras horas ou primeiros dias, né? Por exemplo, se a gente lança um link de phishing desses aí, né, tem estatísticas que falam que aquilo ali, nas primeiras 72 horas, ele já provocou um estrago imenso, assim, sabe, imenso. Várias pessoas já receberam, clicaram, não sei o quê. Então, da feita que alguém produz aquele link para fazer phishing, né, ou de SMS, etc., né, aquilo ali de alguma forma tem que ser mitigado rapidamente, quase que instantaneamente, né, por estratégias assim de globais assim, né, de prevenção. Pode falar, Vinícius. Hugo, você pode falar sobre o mercado de trabalho para recém-formados e sem experiência, principalmente para cidades maiores? Ah, gente, isso aí vocês têm que dar cara a tapa, assim, sabe? Assim, no sentido de que aproveitar toda a experiência como uma experiência, entendeu? Percebam que eu imagino que a maioria de vocês deva morar aqui na região de Marabá, né? Ou nas cidades do entorno aqui. E hoje em dia está cada vez mais fácil de você se mostrar, se expor, né? Para empresas de fora daqui, né? Tem diversos plataformas, por exemplo, de trabalho remoto, né? Como, por exemplo, o Pre-Work, entre outras aí, né? Que você anuncia o teu currículo. Normalmente tu coloca lá o teu portfólio lá do GitHub e tal, das coisas que você fez, você consegue ser contratado para receber em dólar, né? Em algumas situações aí, ou mesmo em real, né? Você faz trabalhos assim. Então, o que eu quero dizer é que talvez, né? Vocês devam ter